Graça e paz, meus queridos irmãos. Neste mês de dezembro, nessas semanas desse mês, final de ano, as nossas devocionais especiais acompanharão as datas festivas do nosso calendário cristão, especialmente para aqueles brasileiros que são também presbiterianos. Assim como na semana passada lançamos à guisa de introdução uma devocional com o tema Arrumar a Casa, hoje a nossa devocional tem como tema o lugar que a Bíblia deve estar. Isto em função, naturalmente, do segundo domingo de dezembro, está se comemorando o Dia da Bíblia. Quanto à terceira devocional, estaremos lançando mão da homenagem que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz aos seus pastores, comemorando o Dia do Pastor Presbiteriano. Assim, nós vamos abordar naquela ocasião a dupla honra de ser pastor. A seguir, na quarta e última semana de dezembro, o tema será o primeiro e inusitado evento mais importante do mundo. Finalmente, na semana do finalzinho do ano, voltaremos a pensar conclusivamente como na primeira semana a questão de arrumar a casa, e o tema será arrumar a casa sob nova direção. Assim, eu espero que todos nós, você, aproveite bem essas devocionais, acompanhando-as. Elas servirão naturalmente para estimular a sua fé, a sua constância na palavra e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, viu? Então, voltando agora ao nosso tema de hoje, o lugar em que a Bíblia deve estar. A própria Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Eu sou do tipo de pregador que me exercito em amar a família, em amar a minha pátria, em amar a família maior que Deus me deu, que é a família do seu povo, que é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Contudo, enfatizo, amar, não adorar. Usando as palavras latinas, seria dulia, ou seja, honra, e não latria, ou seja, não a adoração. Reconheço a Bíblia como a única palavra de Deus, como um livro eterno, eterno conquanto estivermos aqui nesta realidade terrena. Porque no novo céus, na nova terra, não teremos a necessidade da Bíblia. Ela foi escrita para homens, para o povo de Deus aqui na terra. Portanto, esse eterno é relativo a esse tempo. Pois bem, reconheço que a Bíblia foi dada por Deus e que ele inspirou homens santos para escrevê-la e a revelou de modo tal que, embora os personagens humanos tenham as suas mazelas, as suas imperfeições, a Bíblia é a palavra de Deus iluminada, e isso de tal modo que ela está isenta de erro. Portanto, creio na inerrância das Sagradas Escrituras. Confesso que tenho tido 2 desapontamentos a esse respeito, ou seja, a respeito do uso e o lugar em que a Bíblia está. Primeiro, é quando vejo chamados cristãos, tá? Desrespeitando a palavra de Deus, fazendo com ela chacotas, ou mesmo aqueles que procuram fazer traduções ou aplicações sob o pretexto de contemporaneizando a palavra de Deus, a ponto de dizer que ela, ou está sugerindo que ela seja algo ou retrógrada. Tais pessoas, na verdade, elas não enxergam que elas estão tentando inutilmente corrigir e ensinar o próprio Deus. Isto realmente é lamentável. Segundo, também acho estarrecedor
ao ver a Bíblia sendo usada como uma forma de amuleto, como instrumento de sorte, ou sendo idolatrada como objeto, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, adorando a criação e não o Criador. Não raras vezes eu vejo a Bíblia, a entrada de certas casas e recintos, aberto no Salmo 91, para chamar a atenção naquele texto que diz: pois praga nenhuma entrará na tua tenda. Contudo, há cristãos que são observadores não da Bíblia de Deus. Esses tais, muitas vezes, devem ser adoradores da Bíblia de São Cipriano, que é uma maléfica Bíblia, chamada Bíblia, com instrumentos de magia, com instrumento de ocultismo e de tantas outras coisas mais. E que, infelizmente, existe por esse Brasil pregadores, pastores e pastoras também. Um caso mais recente aconteceu no Rio de Janeiro, onde essa Bíblia, a Bíblia de São Cipriano, era usada para muitas cerimônias. É terrível a gente observar coisas dessa natureza. Então, a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela foi dada como revelação especial de Deus. Ela é a revelação especial de Deus. Sim, porque é o principal meio pela qual nós podemos conhecer o Criador, conhecer o próprio Deus, acima daquilo que Ele mesmo se revela nas Sagradas Escrituras. Por que querer conhecer Deus além do que Ele se auto-revelou nas Sagradas Escrituras? Foi para isso que Ele deixou e enviou-nos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia revela, portanto, é suficiente para que creiamos nele, para que depositemos confiança nele e, acima de tudo, para que compreendamos a finalidade da palavra ter se encarnado e feito homem. No caso, Deus se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra encarnou-se, não é? A palavra que traz vida eterna e salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é a Bíblia em si, é o Senhor Jesus Cristo, fora de qual não há absolutamente salvação. Assim, como a Bíblia é uma revelação especial, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é? A segunda pessoa da Trindade, é a culminância desta revelação, visto que toda a Escritura, toda a palavra escrita na Bíblia, ela aponta para esse Jesus, para essa palavra que se encarnaria e realmente na história se encarnou, a pessoa de Jesus Cristo, né? É o verbo, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Coisa maravilhosa, não é? É o Senhor Jesus Cristo, e fazer este paralelo e essa comparação com as Escrituras, evidentemente tendo algum cuidado para que as coisas, embora tenham semelhanças, não sejam tidas como sendo absolutamente iguais. A Bíblia não é Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez carne, a palavra pela qual tudo que existe passou a existir. Sem ele, nada do que foi feito se fez, diz a própria palavra de Deus nessa revelação. Portanto, a conclusão é que é impossível se ter a palavra de Deus sem se ter Jesus Cristo. E ter Jesus Cristo é reconhecê-lo como seu Senhor e seu único e suficiente Salvador. Na verdade, quem não tem Jesus dessa forma, não tem a palavra de Deus plantada e implantada na sua vida. Veja então que, embora possa parecer algo assim um pouco, digamos assim, complicado, é isso que a Bíblia nos revela.
E é importante, como disse o próprio Jesus Cristo, né? Errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que dizem respeito, ou que falam a meu respeito. É um erro não conhecer as Sagradas Escrituras. Então, há muitos cristãos que têm procurado viver, sabe, obedecendo outras mensagens, ou mesmo outros pregadores, não necessariamente a palavra de Deus. Queridos, não há palavra como a Bíblia Sagrada. É a palavra revelada, inspirada, iluminada, é o que Deus deixou para nós utilizarmos como para saber o que é que Deus é, ou quem é Deus, e o que é que Ele requer de cada um de nós. O plano redentor, salvífico de Deus para o homem estão revelados nas Sagradas Escrituras. Portanto, é um erro muito grande não conhecer as Sagradas Escrituras. Mas a demérito de todas essas virtudes, de todas essas bênçãos, o que é a palavra de Deus escrita, ou saber, a Bíblia Sagrada, ela não deve ser adorada. Afinal de contas, ela é um objeto, ela é um livro, tá bom? Agora, o que ela tem é a palavra de Deus, não simplesmente contendo a palavra de Deus, mas sendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem a sua culminância quando Jesus Cristo, que é o próprio Deus, resolveu vir a este mundo em forma humana. Saindo, descendo da glória, humilhou-se, tornando-se semelhante a nós, seres humanos. E sabe por que ele fez isso? Fez isso por amor a mim, por amor a você, para resgatar um povo de sua inteira e absoluta propriedade, para que, no dia em que ele voltar, ele possa realmente cumprir aquela promessa que diz assim: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos amar a Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos praticar a Bíblia, vamos usar a Bíblia devidamente, tá? Com todo respeito e reverência que ela merece, mas não vamos adorar a Bíblia. Nós temos somente um objetivo e uma pessoa para adorar. Somente ao seu teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Mas a gente obedece a Deus, obedecendo os seus mandamentos conforme as Escrituras. Assim, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós, e aprendamos no dia a dia o lugar em que a Bíblia deve estar. Sabe? Onde é que a Bíblia realmente deve estar? Numa mesa, numa escrivania, num estante? Em que lugar da casa? Absolutamente. Deve estar em uma casa. E a casa é seu coração. Porque coloca a palavra de Deus no seu coração, de tal modo, porque de lá é que procedem todas as saídas da vida. Então, encha a sua vida com a palavra de Deus. Assim Deus abençoe. Amém.